preliminar do fato noticiado no Disque 100 seria a responsabilidade dos conselhos tutelares e que eles deveriam requisitar a assistência depois de aplicar uma medida de proteção e não servir apenas como balcão de passagem. Chegou a notícia, encaminha para assistência, para averiguar, dizer, enfim, que é alguma coisa que a gente vai trabalhar aqui para frente. E os conselhos começaram até sensíveis, e na última reunião os conselhos disseram: nós não assinamos esse protocolo. E publicou no Diário Oficial uma espécie de resolução, um ato, dizendo que não era atribuição dos conselhos, não dizia diretamente, mas dizia que a averiguação não era atribuição dos conselhos. Só queria isso. Entrei com ação civil pública para pedir que o juiz determinasse que não era obrigação dos SUAS, mas era obrigação dos conselhos fazer essa averiguação preliminar. Eu fiz isso estrategicamente. Eu sabia que se eu entrasse contra o Ministério Público, o Poder Judiciário, o olhar seria diferente. Mas eu entrei buscando fazer jurisprudência. Tem uma primeira decisão nesse sentido, e a gente conseguiu. Ele concedeu a liminar. O município, inclusive, concordou com a gente, que a responsabilidade era... E houve uma sentença final reconhecendo que não era papel da assistência social. Então nós temos hoje essa ação na vida. E a partir disso, nós estamos sentando em casa, já provoquei, calma, vamos fazer isso acho que a próxima semana, para reunir dentro do Ministério Público, para levar essa ação, para ver se a gente consegue institucionalmente conversar com o Procurador-Geral, até com o Instituto do Trabalho também, que eu levantei todas as requisições, o Ministério Público também é um dos que requisita muito, para que houvesse uma definição institucional de que esse não é o papel do Ministério Público. Ainda que a gente saiba da dificuldade da resistência, porque o problema é de incompletude institucional. O problema é que realmente as equipes profissionais, como foi colocado, elas não existem. Ou seja, elas não existem os investimentos, mas eu trato sobre isso um pouquinho na frente. Dito isso, pessoal, então apresentado essa função do sistema de justiça e algumas ações numa direção diferente daquelas que a gente vê frequentemente, a gente passa a discutir, eu vou passar muito rápido, para alguma, já que vocês, inclusive, sabem muito mais do que eu, para algumas especificidades do Sistema Único da Assistência Social. Como é que ele está emoldurado dentro desse modelo de Estado mais novo, Estado democrático de direito, que eu chamo de Estado constitucional, um Estado voltado à efetivação de direitos. E aí, aquelas ideias iniciais, de que eu já falei, inclusive, de que a assistência social alça um patamar muito importante quando ela passa a ser incluída na Seguridade Social, passa a ser reconhecida como política pública, passa a ser incluída no campo dos direitos, passa a ser uma política universal, universalizante, passa a ser uma política não contributiva e assim por diante. E uma política já absolutamente organizada, ao menos na minha visão. Ou seja, as funções da assistência social, a vigilância socioassistencial, as proteções social básicas, a proteção social especial, de média complexidade, de alta complexidade, a gestão, elas já estão normatizadas pela política. Ou seja, nós já temos a compreensão de que a política da assistência social é responsabilidade do Estado, nós já temos a compreensão de que essa gestão ela deve ser descentralizada, participativa, compartilhada. Nós já conhecemos os serviços que devem ser realizados pelos CRAs, os serviços têm que ser realizados pelos CREAS, pela alta complexidade e assim por diante. Vocês sabem mais do que eu não vou me deter a isso. Só que essa política, ela é muito complexa, até porque também existe incompletude na assistência social. Vocês sabem muito bem que durante o processo de acompanhamento de uma família, vocês verificam muitas vezes a necessidade de uma residência terapêutica. E vocês têm que encaminhar para a saúde, fazer uma interlocução com a saúde, porque não é papel da assistência. Então o que eu quero trabalhar com isso? Lidar com políticas sociais, lidar com políticas públicas, não é algo simples, é algo absolutamente complexo. Do ponto de vista da gestão, eu gosto muito desse slide, eu cito muito ele, porque eu parto da unidade gestora, de quem tem a responsabilidade de gerir um sistema tão importante e um sistema nacional como o Sistema Único da Assistência Social. Existem alguns desafios, e são desafios importantes, que são desafios de cooperação, onde deve ser estimulada a cooperação, mas muitas vezes o que a gente vê na prática
são práticas de competição. E quando há competição ao invés de cooperação, o resultado disso é trágico, ou seja, é a fragilidade nos resultados alcançados por essa política. E no campo de qualquer política pública, a ciência social não é diferente, é preciso haver uma cooperação entre o gestor e a sociedade, por exemplo, entre a unidade gestora e os conselhos de políticas públicas e os conselhos da ciência social, que é a chamada cooperação, participação social. Tem que haver cooperação federativa, com estados e municípios, por exemplo, no financiamento da política. Tem que haver cooperação com outros órgãos, ou seja, na hora que se precisou da residência terapêutica, você precisou dentro do próprio executivo do sistema de saúde para poder complementar aquela necessidade, aquela proteção que o usuário precisa. E também, e aí toca bem com o nosso ponto, é preciso que haja uma cooperação do Sistema Único de Assistência Social com os demais poderes e órgãos do Legislativo, do Judiciário, do Sistema de Justiça. Ou seja, é fundamental, a meu ver, é condição para o avanço, eu diria até para a sobrevivência, dentro dos trilhos, dentro de um rumo de avanços da política de assistência social, alcançar a cooperação com o sistema de justiça. Ou seja, enquanto se viver num ambiente de competição, num ambiente em que um reclama do outro, a assistência social reclama do sistema de justiça, e soluções não são alcançadas, ou seja, nós estamos contribuindo para aquilo que eu disse no começo, e vou terminar talvez com isso, para esse estado autofágico, para esse estado que ao invés de atuar dentro de uma mesma perspectiva, dentro de uma mesma linha de atuação, eles acabam se digladiando, eles acabam se confrontando, o que traz como prejuízo, o prejuízo principal é para o usuário, é para aquele que precisa da política. Então eu faço uma pergunta quando eu me encaminho para o final. Chegamos então nas relações, nas interfaces entre o SUAS e o sistema de justiça. E a primeira pergunta que eu gosto de fazer é: será que SUAS e sistema de justiça não são, se a gente compreender, duas faces da mesma moeda? Ou seja, se você pensar do ponto de vista de que o grande objetivo da Constituição, do Estado Constitucional, é a efetivação dos direitos, é a efetivação do direito à assistência social, ou seja, eles não são duas faces da mesma moeda, não são sistemas que devem funcionar de modo coordenado para que um objetivo seja alcançado. Mas o que a gente vê na prática são relações absolutamente comprometidas, conflituosas, que repercutem, na verdade, naquilo que a gente mais consegue sentir na prática, ou seja, uma política formalmente muito bem organizada, mas ainda pouco sentida do ponto de vista da população. Eu chego a escutar relatos, nas visitas que eu faço, fiz recentemente a um CRES, onde a psicóloga me relatou que chegou e recebeu um usuário. Recebeu um usuário encaminhado pela escola. Para quê? Para fazer um tratamento clínico ou psicoterapêutico. E ela teve o cuidado de explicar ao usuário e perguntar quem foi que lhe encaminhou. Não, foi o diretor da escola. Ou seja, ela teve o cuidado de ir na escola e fez a seguinte pergunta ao diretor: você sabe o que é um CREAS? E ele respondeu humildemente: não sei. Eu vi aqui uma relação de órgãos que tem psicólogo e encaminhei essa pessoa para tratamento. Ou seja, nós vivemos um ambiente em que não há, a população ainda não compreendeu, ainda não se apropriou da função e da responsabilidade dos serviços da assistência social. Algumas das missões da assistência social muitas vezes é divulgar o seu próprio papel, divulgar o seu próprio serviço. Por quê? Porque existe uma disparidade muito grande entre o que está formalmente definido e aquilo que na prática é executado, que na prática é realizado. E muitas vezes as causas disso são os problemas na gestão do trabalho,
os problemas do financiamento. E ao invés de se estar discutindo SUS e sistema de justiça, como vencer essas dificuldades, como afirmar essa política, eles estão muitas vezes em polos opostos, debatendo questões que não contribuem para o resultado que se espera. Não consegui passar. Chegamos então nos problemas mais evidentes desse relacionamento que está, a meu ver, deturpado do ponto de vista da relação entre o SUS e o sistema de justiça. O primeiro problema mais evidente é exigir dos profissionais do SUS a realização de atividades de índole investigativa. Ou seja, humildemente nós temos que reconhecer, eu sou professor da universidade, não há uma formação adequada do profissional do direito em relação à assistência social. O direito à assistência social ainda é um ilustre desconhecido para a maioria dos profissionais do sistema de justiça. E eles não conseguem ter essa compreensão, não conhecendo as funções, não conhecendo as missões de assistência social, mas sabendo apenas que o órgão que possui assistentes sociais em maior quantidade para realizar uma atividade técnica que depende de uma expertise que o assistente social possui, ele vai buscar essa investigação no âmbito desse sistema. E às vezes, sob pena de prisão, sob pena de desobediência, sob pena disso. Me parece, eu tenho defendido, muita gente tem defendido isso, que existe aí um conflito ético flagrante entre a atuação do profissional do SUAS na investigação de qualquer atividade. Ou seja, a grande missão de vocês é, uma vez identificada uma situação de ameaça, de violação de direitos, a necessidade de prevenir uma futura violação ou atuar diante de um risco de uma violação a direitos, é promover proteção social àquela família, aquele indivíduo, aquele grupo de pessoas. Isso significa que a própria postura profissional ela é diferente. Uma coisa é você chegar, olha, um profissional do sistema de justiça entendeu que você está numa situação de violação, aplicou uma medida e nós estamos aqui para resolver o seu problema. Nós estamos aqui para lhe otorgar a proteção que você merece. Nós estamos aqui para atuar a partir dos serviços de assistência social no sentido de solucionar o seu problema e o da sua família. Outra coisa, eu chegar aqui, eu vim aqui lhe investigar. E amanhã retornar, não, agora eu vim aqui atuar dentro de um sistema de proteção. Isso é absolutamente incompatível. Isso é absolutamente incompatível. Sem contar sobre os aspectos profissionais e éticos do trabalho gratuito que os conselhos profissionais, os sindicatos têm levantado com muita propriedade. Buscar, através da atuação do SUAS, suprir a ausência de equipes multidisciplinares nos órgãos do sistema de justiça. Gente, eu fiquei muito feliz hoje, quando eu estava em Goiás e um assistente social se colocou dizendo o seguinte: eu sou fruto dessa discussão. Porque eu fui discutir outra coisa, mas logicamente a gente pontuou essa questão. Ela disse: hoje eu estou assistente social porque o Tribunal de Justiça de Goiás fez concurso público e montou uma equipe multidisciplinar para poder atuar regionalizada nessas questões. Ou seja, essa luta, apesar de ainda de forma muito tímida, ela já está frutificando. Ela já está começando a aparecer algum resultado. Mas a grande verdade é que os investimentos do sistema de justiça não são direcionados para o fortalecimento de suas equipes multidisciplinares. Apesar de existirem normas que determinam, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, a lei que trata da violência doméstica, que existam equipes multidisciplinares, a grande realidade é que essas equipes ainda não existem. Essas equipes ainda não foram constituídas. Essas equipes precisam ser constituídas e isso gera um problema na prática, isso gera um problema pontual. Na hora em que eu estou diante de um caso pontual, de um caso concreto, que requer uma intervenção específica e eu não tenho o profissional para realizar essa atividade e acabo me valendo dentro do poder público de um órgão, de um sistema que possui esses profissionais,
sem muitas vezes perceber, porque eu acho que muitas vezes é ignorância mesmo, é falta do preconceito, a falta do conceito prévio, de que ao fazer isso eu estou comprometendo as atividades desse órgão. Mas aí eu chego mais um pouquinho mais na frente. O grande problema, então, ele está localizado na dificuldade de realização do trabalho. Eu vou repetir um pouco o que o Gilberto falou, em relação às requisições. E a professora Ana Paula Mota, ela realmente identificou, eu vou repetir aqui, mas só para fazer uma colocação, que realmente existem muitas requisições indevidas, mas as requisições elas são dessas ordens. Por exemplo, requisições de perícias na busca de subsidiar decisões judiciais, muitas vezes em processos de guarda, em processos em que não há sequer situação de risco, processos absolutamente normais dentro do trâmite da justiça, que nem chegariam nos serviços da assistência social, e é demandado do profissional da assistência social realizar uma perícia, um laudo pericial, que não é função do assistente social, absolutamente indevido. Requisições de averiguação de denúncias, aqui que eu falei agora, criando um conflito ético entre o usuário e o profissional, que se apresenta ora como investigador, ora como aquele profissional cuja responsabilidade é otorgar proteção social diante de uma situação anterior. Requisições de atendimentos diretos em serviços. Às vezes a requisição vai para o profissional, vai para o serviço, vai para incluir uma vaga para furar a fila e assim por diante. Mas tem uma, pessoal, que eu acho importante, pode ser um caminho para um diálogo que é talvez um caminho mais importante, mais adequado de solução. Essa, a meu ver, não é inadequada, que é a requisição. Opa! Eu volto aqui. Isso aqui é igual o SUS e o sistema de justiça. A gente vai ter uma dificuldade aqui, eu estou com lá, mas depois a gente vai acertando. É a requisição de informações sobre acompanhamentos já realizados no âmbito dos SUS. Ou seja, aí me parece adequado quando uma família, um determinado indivíduo já vem sendo acompanhado pelo SUS. Em relação a esse indivíduo, já foi produzido um relatório, dentro desse relatório um estudo social, dentro desse, inclusive ao final, uma perícia ou um parecer social. Isso ser disponibilizado para os órgãos do sistema de justiça, para que em rede eles possam encontrar uma solução para essa situação. Ou seja, aqui a postura do profissional do sistema de justiça, a postura do profissional é completamente diferente. Ou seja, eles estão dialogando, eles estão em conjunto buscando a solução dessa situação a partir de algo que já foi produzido, de um esforço que já foi trabalhado pelo sistema de justiça. Um primeiro alento para começar a resolver esse problema é esse provimento 36 da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, que já é um resultado dessas discussões com o Conselho Nacional de Justiça, que elaborou esse provimento. E eu chamo a atenção para esse aspecto que me parece interessante. Hoje ele pode parecer algo falido, mas eu acho que ele tem uma função importante. O que é que diz esse provimento? Ele diz fundamentalmente o seguinte: primeiro, que o Poder Judiciário ele tem que estruturar as suas equipes multiprofissionais. Dá inclusive, ele é de 2014, e dá inclusive prazos muito curtos, 90 dias e assim por diante. Ou seja, eles têm que estruturar suas equipes, ou apresentar planejamentos para estruturar suas equipes. E tem um segundo ganho importante, que é o seguinte, que é proibir que as requisições que sejam feitas ao Sistema Único da Assistência Social seja feita sob pena de prisão, sob pena de desobediência, sob pena de apuração. E eu vivenciei isso na minha comarca, a secretária anterior teve que ir ao juizado especial por desobediência e assim por diante, logo quando eu assumi a promotoria. O sentimento, talvez, hoje que paire, é que ele não funcionou porque as equipes não foram montadas na grande maioria dos estados. A maioria dos estados respondeu com a resposta de sempre, que a lei de responsabilidade fiscal impede que elas realizem concurso, constituam as suas equipes multiprofissionais. Isso acabou não se traduzindo em equipes construídas.
mas me parece que ele é um trunfo importante para que haja essa discussão acerca do cumprimento dessa resolução e principalmente acerca dessa indicação de que é inadequado promover essas requisições sob pena de prisão, sob pena de multa, onde há um desconhecimento muito grande acerca disso, porque isso continua acontecendo, isso continua acontecendo na prática. Eu lembro de um caso lá no Rio Grande do Norte de uma colega que, sem conhecer o sistema, requisitou 38 estudos sociais em 48 horas, uma situação dessa ser absolutamente incompatível. As soluções compreendem o quê? Aí me parece que não há solução sem um diálogo. E aí eu vou me colocar um pouco na posição de vocês, me encaminhando para o final. Eu acho que não é bom para os profissionais da assistência social insistir no embate, como é que eu posso dizer, está me faltando a palavra, no embate frontal, ou seja, numa separação absurda, ou seja, eu não vou fazer o requisito, enfim, esse tipo de postura combativa, talvez também não seja a solução, é isso que eu quero demonstrar um pouquinho, que o diálogo me parece que é um caminho, e nós do judiciário, do sistema de justiça, temos muita dificuldade em construir soluções dialógicas, é aquilo que eu disse, e principalmente soluções voltadas para o futuro. As decisões são algo sobre coisa passada, sobre uma prova. No sistema de assistência social, você tem que trabalhar para o futuro, são construções, providências que têm que ser tomadas para o futuro, você tem que discutir de uma forma mais racional. Então o que é que eu quero trabalhar? É necessário um intenso diálogo com os poderes, com o sistema de justiça, com o sistema de garantia de direitos, para se alcançar uma solução adequada para esse problema. Por que eu coloco essa preocupação, pessoal? Para que vocês avaliem. A postura radical, embora ela seja uma alternativa, e uma alternativa legítima, ela traz algumas dificuldades. A primeira dificuldade é a falta de compreensão de que existe um sistema de justiça, de que existe um sistema único de assistência social, cada um com as suas peculiaridades, cada um com as suas dificuldades, mas eles todos compõem uma rede de atendimento. Na hora em que não houver a atuação, na hora em que não houver a solução daquela situação, vamos dizer assim, a intervenção do Estado para solucionar aquele caso, a partir de uma discussão de competências, que é importante, que é fundamental, quem é que acaba prejudicado? É o usuário do sistema. O que não significa que a assistência social tem que realizar o que não lhe cabe, muito pelo contrário. Mas é preciso ponderar que existe um usuário que na hora em que isso não for realizado, que está faltando, a rede de atendimento ela está falhando. E eu vou colocar isso, pessoal, só a partir de um exemplo, para a gente poder raciocinar sobre essa questão, poder problematizar um pouquinho essa questão. Eu levantei um pouquinho, a gente fazendo o estudo, uma decisão do STJ, que é um dos maiores tribunais do país, sobre uma questão que não envolve os SUAS, mas cuja lógica da decisão é muito importante para o nosso trabalho. Aqui era uma situação, pessoal, em que o Ministério Público, que eu faço parte, recebeu uma solicitação do Conselho Tutelar, um relatório do Conselho Tutelar, indicando maus tratos em relação à criança e solicitando providências, indicando, não sei nem se é a instituição do poder familiar ou alguma coisa do gênero, a decisão não explica isso. Mas, fundamentalmente, a promotora entendeu que aquele relatório não estava suficiente para ela poder firmar as conclusões e solicitou que a equipe técnica do Judiciário, não foi do Sistema de Assistência Social, fizesse um estudo social para constatar se aquela situação estava acontecendo ou não estava acontecendo, para subsidiar uma atuação da promotora. E como foi que foi decidida essa questão, nesse caso específico, mas que pode, de alguma forma, orientar outros casos? Só vou pedir licença para ler para que a gente entenda. No primeiro momento,
há uma admoestação, uma reprimenda ao Ministério Público. Eu digo muito isso, aí eu venho da academia, às vezes existe muito isso. Quando você vai avaliar um trabalho, uma banca de trabalho, tem um professor que dizia isso: se o examinador começar elogiando, no final ele vai descascar. Se ele começar pontuando os erros, no final ele vai elogiar, e acontece isso. Então vejam só, em vista do princípio da prioridade absoluta, o Ministério Público deveria tratar com prioridade. Aí vou ler a parte: é inconcebível que a parte negritada, que a Promotoria de Justiça que cuida da matéria não esteja dotada da mínima estrutura indispensável para o exercício desse importante mistério. Isto é, que não conte com os serviços profissionais de assistente social e psicólogo. É inconcebível. Só que vem aqui, lá na frente: todavia, contudo, estando em jogo direitos indisponíveis, fica clara a existência do binômio necessidade, utilidade, a consequente imprescindibilidade da prestação jurisdicional para propiciar a elaboração do estudo psicossocial, para avaliação da medida mais adequada. Em outras palavras, diz que apesar de autorizou o Ministério Público equivocadamente a utilizar a equipe técnica do Poder Judiciário para assessorá-lo no exercício de sua atividade. Ou seja, principalmente num espaço onde há um desconhecimento quase que absoluto por parte do sistema de justiça, quem é que vai prolatar, dar esse tipo de decisão, é muito complicado que essas questões sejam transportadas para um embate, transportadas para o Poder Judiciário, porque possivelmente as decisões não vão levar em consideração o contexto maior, mas sim aquele caso concreto e a necessidade de se outorgar proteção, ainda que aquela decisão tenha um reflexo sistêmico enorme em relação a outros casos. Então, colocando para vocês, para reflexão, me parece que algumas das conclusões da pesquisa são absolutamente importantes. Me parece que um dos caminhos a serem apontados para a solução dessas divergências, e aí eu coloco um pouco a minha experiência, muito mais no Ministério Público que no Poder Judiciário. Eu tenho sentido sempre reações iniciais quando eu discuto essa questão, mas sempre no final as pessoas acabam concordando que é indevida essas requisições. Ou seja, eu acho que o problema é falta de conceito, é preconceito mesmo, é desconhecimento de muitos profissionais acerca do papel da assistência social. Então me parece que é fundamental, e já foi dito por Gilberto, a construção a partir de articulação com instâncias superiores de normativas que induzam o diálogo. O que é isso? Eu acho que apenas os órgãos representativos nacionais, a Secretaria Nacional, o MDS, os órgãos públicos, os profissionais, as representatividades maiores, os conselhos nacionais, eles precisam se unir e discutir, junto com o Conselho Nacional de Justiça, com o Conselho Nacional do Ministério Público, a construção de normativas não que indiquem como deve ser feito, mas que induzam, que determinem que tanto no âmbito federal, como no âmbito estadual, como no âmbito municipal, haja um diálogo periódico do sistema como um todo, para que se defina fluxos, para que se defina procedimentos, para que se defina alternativas para a solução desse problema. Ou seja, o que eu quero trabalhar com vocês é que as realidades são muito diferentes. Ou seja, a forma de resolver o problema pode ser uma num determinado município, pode ser outra num outro determinado município, pode ser outra do ponto de vista do Estado. Então é preciso, e essa solução me parece importante, construir normas que induzam a necessidade desses órgãos conversarem, desses órgãos de modo horizontal poderem estabelecer as suas dificuldades, as suas necessidades e encontrarem na incompletude de cada um alternativas para a superação desse problema. A partir daí, aproximação horizontal com integrantes desses órgãos para a formação de fluxos. Ela cita inclusive a existência de promotorias especializadas, a existência de órgãos que tenham por obrigação, por dever de função, conhecer o sistema único da assistência social.
e trabalhar, fomentar o cumprimento da normativa, o funcionamento desse sistema, a adequação na realidade daquilo que está determinado pela legislação e pela normativa. Isso faz com que esses profissionais passem a ter a obrigação de conhecer o sistema único da assistência social. E faz com que eles passem a ter uma outra visão acerca do trabalho, acerca do funcionamento e acerca do que deve ser feito. E por fim, isso pode ser feito também em cada comarca, e eu sempre admirei muito isso dos profissionais da assistência social, que nunca se incomodaram, principalmente os com vínculos mais duradouros, e se colocar em prol do sistema único da assistência social. Eu acho que é necessário que se cobre também dos órgãos responsáveis do sistema de justiça, que eles promovam as atuações para superar essas omissões inconstitucionais que a gente vem listando, que deram chance para que, por exemplo, a minha promotoria se desse entrada nessas ações. Se deu entrada porque eu tenho uma atribuição, a colega que trabalha comigo visitou e preparou relatórios, me subsidiou com elementos e eu entrei com essas ações. Mas em cada município existe um promotor de justiça, existe alguém que precisa se apropriar desse sistema, entrar com as ações necessárias, até para que ele conheça como funciona esse sistema. O meu colega, que inclusive esteve no Rio de Janeiro, Leonardo Nagashima, ele tem uma frase que eu também acho interessante. Ele disse que, do mesmo jeito que existe um problema do sistema de justiça, que é uma postura histórica de autoritarismo, uma postura histórica descomprometida com o diálogo, de imposição de ordens, ao invés de construções coletivas, que vem dessa questão histórica. Existe também, do ponto de vista do sistema único, que pode ser considerado um problema, que é a ausência, que é um diálogo muito forte acerca dessas questões, mas um diálogo interno. Uma questão que ele colocou, que me parece correta, é que vocês discutem muito essa questão, e não vejam isso como uma crítica, mas entre vocês mesmos. Ou seja, em outras palavras, vocês já são evangelizados. Vocês muitas vezes estão evangelizando quem já está evangelizado. Quando, na verdade, as posturas precisam ser externas. As posturas precisam ser no sentido de valorizar, por exemplo, e eu vou ficar só do sistema de justiça. O sistema de justiça a gente pensa sempre nos conflitos, nos processos, mas que o direito passe a compreender, as universidades passem a compreender muito melhor, a Secretaria de Iniciativa nesse sentido, estimulando monografias, estimulando o direito à assistência social, o sistema único da assistência social, para que eles possam compreender o funcionamento desse sistema e ser partícipe, se juntar nessa luta pela afirmação desse sistema, para que esse sistema se torne realidade na prática, não só nas normativas. Então me parece que é uma luta belíssima, porque é uma luta de sobrevivência. A manutenção ou o incentivo a essas requisições, a essas atuações autoritárias da assistência social, significará o fim ou a não concretização na prática de uma política que se propõe a tratar com interesses da mais alta relevância para o Estado democrático e direito. Ou seja, significa que o Estado autofágico vença, quando na verdade nós precisamos construir um Estado cooperativo, um Estado que dialogue, que converse e que, à luz das dificuldades, encontre as soluções de uma forma racional, de uma forma horizontal, sem ninguém estar acima de ninguém, mas dentro de uma perspectiva de construção de soluções. A imagem com relação à qual deve ter passado o tempo que eu termino a minha exposição é com esse poema de Camões sobre a mudança. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudanças, tomando sempre novas qualidades. E essa imagem, para mim, ela é muito emblemática. Ou seja,
O Sistema Único da Assistência Social, ele construiu uma estrada, ou seja, ele construiu uma estrada para que as transformações, as mudanças, elas sejam realizadas na prática. Mas nós estamos vivendo, durante esse percurso, um momento muito nebuloso, e que existem nuvens muito escuras, dificultando o trajeto, dificultando que você alcance essa estrada. Então eu acho que é fundamental eventos como esse, e que esse evento seja um ponto de partida para medidas concretas, para que possa haver efetivamente esse trabalho de diálogo, de construção, esse trabalho sério e responsável, para que, andando um pouquinho mais na estrada, a gente possa encontrar aquele sol que nos permita ver o Sistema Único da Assistência Social como algo concretizado no Estado Democrático de Direito. Obrigado a todos.